Virgínia Fonseca, saiba se comer 20 ovos por dia é saudável. Xiii, já vi essa história antes. Vamos conversar mais profundamente sobre isso depois da nossa vinheta. E aí, será que consumir 20 ovos por dia é saudável? Eu tô tão curioso como vocês, então vamos aproveitar para ler juntos essa matéria aqui da dona Virgínia? Olha só, a influenciadora Virgínia Fonseca contou nas redes sociais que está fazendo dieta para recuperar o físico após a gestação do último filho, que tem a ver com muita saúde, e consome cerca de 20 ovos por dia. O ovo é um alimento considerado excelente pelos nutricionistas, concordo. Além de ser uma fonte rica em proteína, não sei se eu concordo tanto assim, mas a gente conversa sobre isso. Dependendo do preparo, tem poucas calorias. É verdade, se você começar a colocar muito azeite, muito óleo na preparação do seu ovo, começar a acrescentar bacon, esse tipo de coisa, você vai aumentar muito a caloria desse ovo aqui. Ajuda na sensação de saciedade e na construção de massa muscular, perfeitamente. Apesar de chamar a atenção, a quantidade alta de ovos na dieta da Virgínia é consideravelmente comum entre pessoas que fazem muito exercício físico. A também influenciadora Graciane Barbosa, por exemplo, já afirmou comer cerca de 70 ovos por dia para manter o corpo. Tá bom, vamos bater um papo, pessoal. Primeira coisa que é muito importante que vocês tenham compreensão é que nenhum cidadão em sã consciência vai consumir 20, 30 ou 70 ovos inteiros na sua alimentação, tá? Principalmente pelo fato de que uma quantidade tão elevada de ovos inteiros fará com que a quantidade de gordura da alimentação suba consideravelmente e isso, consequentemente, leve ao ganho de gordura corporal. Então, quantas pessoas dizem que estão consumindo, ou pelo menos quando a grande mídia divulga que as pessoas estão consumindo 20, 30, 50, 70 ovos por dia, elas estão dizendo sobre a clara de ovo, não necessariamente sobre o ovo inteiro, tá bom? Essa é uma importantíssima ressalva, porque vocês vão perceber que, numericamente, o prejuízo ou o impacto disso em quesito saúde não necessariamente vai ser tão grande. Eu vou fazer uma continha aqui com vocês, eu vou compartilhar a minha tabela nutricional que eu me utilizo aqui no meu software, e aí vocês vão conseguir acompanhar comigo essa linha de raciocínio. Olha só, quando a gente pesquisa clara de ovo cozida aqui, uma unidade de clara de ovo tem aproximadamente 4 gramas de proteína. Essa quantidade, pessoal, quando a gente compara, por exemplo, com peito de frango grelhado, nós teremos aqui peito de frango grelhado, 100 gramas, que é um filé médio de peito de frango, nada de muito especial. A gente tem 32 gramas de proteína. Então, é uma diferença muito significativa, de tal maneira que se a gente quisesse atingir a quantidade presente num peito de frango, a gente precisaria de 8 claras de ovos. Acho que vocês já estão começando mais ou menos a perceber onde é que a gente vai chegar, né? Se porventura a gente vai fazer o cálculo de uma pessoa que queira substituir a carne pelo ovo, o frango pelo ovo, por exemplo, no almoço e no jantar, e ela consome aqui um filé médio, nada de muito especial, hein? Ela consome um filé médio no almoço e um filé médio na janta, são 2 filés médios aqui durante o dia, essa pessoa precisaria, pasmem vocês, de 16 claras de ovos para atingir aqui a mesma quantidade de proteína. Só que essas 64 gramas de proteína que estão aqui, pessoal, não são suficientes, muito menos para Graciane Barbosa, mas ainda não são suficientes para a Virgínia, tá? Existe um cálculo, pessoal, que o nutricionista sempre faz para que ele consiga otimizar a recuperação e principalmente fazer com que a pessoa esteja mais propensa a ganhar massa muscular no processo. E esse cálculo funciona mais ou menos assim, olha só. Deixa eu mostrar a carinha dele para vocês. Vamos fazer esse cálculo juntos aqui, ó. É o seguinte, recomendações voltadas para hipertrofia, pessoal. Recomendações voltadas para o aumento de massa muscular. O que a literatura científica nos traz de dados atualmente? Que uma quantidade de 1,6 até 2,2 grama para cada quilo de peso corporal que você tem ao dia será o mundo ideal para que você consiga otimizar os seus ganhos de massa muscular. Vamos fazer esse cálculo juntos? Se a gente abre a nossa calculadora aqui e vamos colocar num aproximômetro muito grande, vamos considerar que a Virgínia ela tenha seus 60 quilos. Eu não sei, tá? Eu estou realmente chutando aqui. Se a gente considerar esse peso e multiplicar por 1,6, a demanda da Virgínia seria 60 vezes 1,6,
de 96 gramas de proteína ao dia. E se porventura a Virgínia está pretendendo aqui ter uma maior otimização desses níveis de proteína, chegando em 2,2 gramas por quilo de peso corporal, essa necessidade chegaria em algo próximo de 132 gramas de proteína ao dia. E eu vou um pouco além, pessoal. A gente tem alguns cientistas que sugerem que quando a gente vai fazer uma dieta voltada não necessariamente para hipertrofia muscular, para o ganho de massa muscular, mas sim para redução de gordura corporal, sem que você perca essa massa muscular, as quantidades podem ser até um pouquinho maiores. As quantidades podem chegar, para vocês terem dimensão, em mais ou menos 2,5 gramas para cada quilo de peso corporal. E aí, se a gente pega esses 60 quilos e multiplica por esses valores, a gente vai chegar em 150 gramas de proteína. A gente acabou de ver que uma clara de ovo, oh meu Deus do céu, que letra horrível, hein? Uma clara de ovo vai conter mais ou menos 4 gramas de proteína. Então, se a gente pega 150 gramas de proteína ao dia e divide por 4 claras, a Virgínia precisaria consumir quase 38 claras de ovos para atingir as recomendações diárias de proteína dela. Pelo amor de papai do céu, pessoal, ninguém está dizendo que isso deve ser feito. Muito pelo contrário, porque percebam vocês que a gente só está considerando a clara de ovo como uma fonte de proteína, o que é completamente não factível, pensando numa rotina de alimentação a médio e longo prazo. A gente naturalmente vai acabar enjoando daquela alimentação e principalmente, pessoal, quando a gente consegue entregar para o nosso corpo outras fontes de proteína, nós naturalmente acabamos aumentando a concentração e a variação de vitaminas, de minerais, fitonutrientes. Vamos fazer essa continha juntos aqui? Ó, eu vou abrir o meu software de novo para a gente dar uma olhadinha. Vamos considerar que a gente vai buscar aqui para a dona Virgínia, então, só relembrando para vocês, vamos colocar no limite máximo, vamos tentar encontrar aqui para a Virgínia 150 gramas de proteína ao dia, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, olha só, vamos considerar, eu só vou calcular a proteína, tá pessoal, para a gente não ficar muito preso nessa questão, mas só para vocês terem noção como uma dieta pode ser perfeitamente calculada em relação à ingestão de proteína, sem que a gente precise necessariamente comer aqui 38 claras de ovos. Então vamos lá, vamos colocar para a dona Virgínia aqui no café da manhã dela, ela não gosta de ovo, então vamos colocar aqui uma porção de um ovo inteiro, vamos colocar uma gema de ovo aqui que, percebam, aumenta a quantidade de proteína, a gente tem agora 6,3 gramas de proteína aqui nessa refeição, aí a gente pode colocar mais 4 claras de ovos para ela estar consumindo aqui, e aí a gente pode pensar em colocar para ela também uma porção de farelo de aveia, para ela fazer uma panqueca aqui. Olha só que legal. Se a gente coloca um pouquinho de aveia e a gente coloca, inclusive para melhorar o paladar dessa refeição aqui, um pouquinho de pasta de amendoim para a Virgínia, a gente vai ter aqui 7,2 gramas de proteína na pasta de amendoim. Então a gente já conseguiu aqui 35 gramas de proteína, beleza? Vamos lá para o almoço. Vamos colocar aqui, vamos contabilizar o peito de frango que a gente havia comentado. Vamos colocar esse peito de frango, pessoal, grelhado, tanto no almoço como também no jantar, peito de frango grelhado. E vamos fazer o seguinte, vamos contabilizar aqui nessa refeição também, por que não, uma porção de feijão, o feijão carioca, tão querido do brasileiro. Se a gente coloca aqui uma porção de 100 gramas de feijão no almoço e na janta, a gente consegue acrescentar mais 5 gramas de proteína em cada uma dessas refeições. Massa, né? Então a gente tem um pouquinho de feijão ali no almoço, a gente tem um pouquinho de feijão aqui no jantar. E aí, pessoal, essas 100 gramas de feijão aqui, a gente poderia pensar, ó, a gente já está batendo 110 gramas de proteína. Então, se a gente chega aqui, por exemplo, no lanche da tarde da Virgínia e coloca, vamos chamar essa refeição de lanche da tarde, vamos puxar ela aqui para cima. E agora, no lanche da tarde, para a Virgínia não ficar comendo só salgado o dia todo, vamos colocar uma refeição mais doce. Vamos se dar o luxo de colocar um whey protein aqui para ela. Vamos pensar numa refeição prática, eu sei que a Virgínia trabalha muito, então vamos colocar aqui um whey protein junto com uma porção de farinha de aveia, porque daí com a farinha de aveia a gente consegue fazer um shake para a Virgínia. A gente coloca aqui whey, farinha de aveia, a gente coloca um pouquinho de leite desnatado, na casa de 300 ml de leite, e a gente pode pensar em colocar, vamos dar uma olhadinha em como é que está essa situação. Olha só, pessoal, 146 gramas de proteína, não me dei nenhum trabalho e eu já atingi a quantidade. Então, se a gente simplesmente acrescentar aqui, por exemplo, nessa refeição, mais uma pequena porção de oleaginosas, vamos considerar que a Virgínia consuma uma porção de castanha de caju aqui, por exemplo, de 15 graminhas.
ela vai para 149 gramas de proteína e a gente basicamente fecha essa conta. Então percebam, pessoal, não existe nenhuma necessidade de você ficar consumindo 30, 35, 40, 70 claras de ovos na sua dieta. O ovo é um bom alimento, sim, mas ele tem uma concentração de proteínas, como eu comentei no começo desse vídeo, relativamente baixa. 4 gramas de proteína, comparando, por exemplo, com a proporção de proteína que nós temos no peito de frango, com a porção de proteína que nós temos na suplementação de whey protein, em carnes vermelhas de maneira geral, é muito mais fácil da gente subir essa quantidade de proteína ao dia se utilizando de alimentos como esses. Vocês perceberam aqui que a conta foi um tanto quanto fácil de ser feita, porque a gente acrescentou leguminosas, oleaginosas, que são basicamente, por exemplo, o grupo do feijão, o grupo do amendoim, né? A gente colocou as fontes de proteína mais direta, mas se nós colocássemos, por exemplo, pão integral, essa proteína naturalmente subiria também com uma certa facilidade, mais porções de aveia aqui durante o dia, ou até mesmo uma segunda porção de suplementação, enfim, o céu é o limite. Mas eu estou mostrando para vocês o que é a minha prática de consultório quase diária. Existe uma facilidade muito grande em se atingir a quantidade de proteína quando você flexibiliza esse planejamento alimentar e não necessariamente fica à mercê de somente um alimento. Isso tende a fazer com que você consuma menos vitaminas, menos minerais, tenha uma dieta menos densa nutricionalmente, tenha menos resultados em decorrência disso também e, principalmente, a médio e longo prazo, a sua adesão tende a ser muito baixa, porque você vive uma monotonia alimentar. E é justamente o que a gente não busca. Na realidade, o que a nutrição prega é que você tenha sempre uma certa variedade numa alimentação, claro, respeitando os seus limites, seu paladar, o seu gosto, mas que não necessariamente você fique preso num só alimento, porque isso pode durar dias ou talvez semanas, mas com certeza você não vai conseguir passar muito tempo fazendo a tal da dieta do ovo e, consequentemente, você não vai conseguir ter os resultados que você tanto queria. Em relação à saúde, pessoal, por fim, a gente percebe que dentro dessa quantidade de ovos que a Virgínia consome, são, por exemplo, 20 ovos ao dia, que ela comentou, vamos contabilizar 20 claras de ovos aqui, vou trazer vocês para minha tela novamente. Se a gente contabilizar uma porção de 20 ovos, olha só, 20 ovos vezes 4 gramas de proteína a cada ovo, a gente vai ter 80 gramas de proteína. 80 gramas de proteína, galera, se a gente para observar aqui, uma quantidade de 80 gramas de proteína dividido pelo peso da Virgínia, que é de 60 quilos, a gente vai ter 80 dividido por 60, uma quantidade de 1,3 grama para cada quilo de peso corporal. Essa quantidade não somente não é suficiente para a Virgínia não atingir o objetivo dela, ou melhor, atingir o objetivo dela, não vai conseguir com essa quantidade proteica. Para além disso, é evidente que isso daqui não vai gerar nenhum risco à saúde da Virgínia, porque a quantidade de proteína é baixa. Vou ser um pouco repetitivo com vocês. A quantidade de proteína presente na clara do ovo é pequena. Se você imagina que consumir claras e claras durante o seu dia vai ajudar a te aumentar a quantidade de proteína no seu dia, vai ajudar, mas uma magnitude muito pequena. Então, foquem sempre em variedade na alimentação de vocês. Combinado? Pessoal, esse foi o primeiro vídeo desse canal. Então, se você curtiu, se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo, curta esse vídeo e já aproveita para se inscrever no nosso canal que vem bastante coisa por aí. Até a próxima.